Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões talvez mais profundas da vida. Como é que se encara o envelhecimento? Sabe, existem duas filosofias muito fortes e bem opostas que dão respostas completamente diferentes para isso. De um lado, tem a ideia de construir uma espécie de fortaleza interior, sabe, de autonomia. E do outro, a necessidade que todo ser humano tem de pertencer. Então, qual desses caminhos leva para uma velhice com mais significado? É isso que a gente vai investigar hoje. Então, o nosso ponto de partida é uma constatação que, vamos ser sinceros, é bem perturbadora. Pensa só, a identidade que a maioria de nós constrói, ela é baseada em quê? Na carreira, nos relacionamentos, na força física, no nosso papel social. Só que tudo isso, na verdade, está construído sobre alicerces que são, tipo, super instáveis. É como construir uma casa em cima de areia movediça. E aí, claro, com o tempo, com a idade, essa base toda começa a desmoronar. E é aí que a coisa pega. Essa pergunta que leva muita gente para uma crise existencial, porque quando se chega na velhice, a pessoa olha para trás e percebe que, poxa, nunca desenvolveu um senso de quem ela é de verdade, sabe? Independente de tudo que está do lado de fora. Aí vem a pergunta, tá, mas quem sou eu se tudo isso sumir? E a resposta para muita gente, infelizmente, é o pânico total. Ok, mas existe uma alternativa. Uma solução bem estruturada, proposta séculos atrás por um filósofo, o Immanuel Kant. E a ideia dele não é tipo dar um jeito de evitar o sofrimento. Não é isso. A proposta é construir uma base interior, um alicerce tão, mas tão sólido, que mesmo quando a tempestade vier com tudo, a estrutura continua lá, de pé. E essa filosofia prática do Kant se baseia em 4 pilares. Pensa neles como se fosse a planta baixa, a arquitetura de uma autonomia interior. São princípios bem concretos que, se a gente for cultivando, prometem segurar a nossa mente em pé no meio de qualquer furacão. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar é, fundamental. E aqui tem uma diferença crucial. Não é sobre ficar sozinho. É sobre construir uma relação tão profunda consigo mesmo que a companhia dos outros vira uma escolha e não uma necessidade desesperada. Sabe, a solidão física só vira um pesadelo, uma aniquilação psicológica, para quem nunca aprendeu a diferença entre estar só e estar perdido. Agora, o segundo pilar é um paradoxo muito interessante. A gente tende a pensar que rotina, organização, que isso prende. Mas a ideia aqui é justamente o contrário. Uma estrutura externa, tipo uma casa em ordem ou uma rotina diária, não limita a liberdade. Na verdade, ela cria o espaço para a liberdade. Pensa bem, quando o caos está dominando a vida, a mente fica presa apagando incêndio o tempo todo. A ordem, então, liberta a nossa consciência para a gente focar no que realmente importa. Esse aqui talvez seja o teste de fogo da autonomia. Por quê? Vamos combinar. Depender da aprovação dos outros é uma forma de escravidão psicológica. E uma das piores. Desenvolver esse pilar significa criar uma bússola interna tão forte, tão calibrada que, claro, a pessoa ouve as opiniões de fora, mas elas não têm o poder de tirar ninguém do seu próprio rumo. É, no fim das contas, a libertação definitiva. E aí a gente chega no topo, no pilar que coroa todos os outros. Fidelidade a si mesmo. O que é isso? É se recusar a trair os próprios princípios. Simples assim. Mesmo quando o caminho mais fácil é fazer exatamente isso. É ter a coragem de acreditar que a sua vida importa, mesmo que o mundo lá fora não te dê nenhuma prova disso. No fundo, é viver de um jeito que seja possível se olhar no espelho e respeitar a pessoa que está ali. E essa imagem da casa construída na rocha ou na areia, ela é perfeita para ilustrar a diferença. A velhice é a grande tempestade. É ela que vem para testar e revelar em qual tipo de fundação a vida foi construída. Se foi na areia da aprovação dos outros, do status, do trabalho, a casa simplesmente desmorona. Não tem jeito. Mas se foi na rocha desses pilares internos, a estrutura não só aguenta o tranco, como ela se mostra ainda mais forte, mais essencial. Ok, parece uma solução perfeita, né? Uma vida de dignidade, de paz, de autonomia. Mas e se essa não for a história completa? E se essa fortaleza, por mais sólida e impressionante que seja, estiver deixando de fora algo absolutamente fundamental sobre o que é ser humano? Pois é, agora a gente vai virar a moeda e olhar uma crítica muito poderosa a essa visão. Uma perspectiva que diz que esse ideal do Kant não é liberdade de verdade. É, na verdade, uma forma de isolamento. Um isolamento digno, sim, mas que é mais uma preparação para o fim do que um jeito de viver de verdade, plenamente. Essa frase aqui é um soco no estômago, né? Vai direto ao ponto. A crítica é exatamente essa.
Ao focar tanto, tão intensamente no eu interior, essa filosofia acaba ignorando uma necessidade humana básica, fundamental, que é a de pertencer, de se conectar. Ela pode até ajudar alguém a encarar a morte social com a cabeça erguida, mas ela não faz nada para impedir que essa morte aconteça. Para a gente entender bem essa crítica, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. A premissa aqui é quase cosmológica. É a ideia de que o universo existe para se observar. Que tudo que existe, cada átomo, cada planta, cada ser vivo, é, de alguma forma, o próprio universo se experimentando. E como é que essa observação acontece? Bom, segundo essa visão, ela acontece através da conexão, da experiência, do pertencimento. Ou seja, a função principal de um indivíduo não seria se desenvolver sozinho, isolado. Seria juntar informações, coletar experiências para o todo. E isso, claro, só pode acontecer na interação, na conexão com um sistema maior. E aí está o ponto crucial. Um ser que se isola, como naquele ideal de autossuficiência do Kant, ele basicamente fecha a torneira. Ele interrompe esse fluxo de novas informações, ele para de contribuir com novas experiências para o sistema. E, visto por esse ângulo, a sua existência meio que perde a sua função fundamental. E essa comparação aqui deixa o contraste bem claro. Pensa numa criança. Qual é o impulso dela? Aprender, brincar, se conectar, cooperar. Ela está o tempo todo coletando novas experiências para o mundo, cumprindo essa função. Já o idoso isolado, o que ele faz? Ele recua, ele se mantém, ele espera. Pode até ter dignidade nisso, claro, mas já é um processo de sumiço social, sabe? Sem novas contribuições para o crescimento do todo. Certo. E aí? O que a gente faz com duas visões tão conflitantes? De um lado, a autonomia. Do outro, o pertencimento. Talvez a resposta não seja escolher um lado. Talvez seja entender que essas duas coisas representam uma tensão que está no centro da condição humana e que talvez não tenha uma solução fácil. E é isso que nos leva à pergunta final. A questão, no fundo, não é qual dos dois caminhos escolher, mas sim como equilibrar os dois. Como é que se constrói um eu forte o bastante para conseguir ficar só, mas ao mesmo tempo aberto o bastante para pertencer de verdade? O verdadeiro desafio da vida talvez seja esse, navegar essa tensão. Como construir essa força interior sem levantar muros que nos isolem do mundo? E como se manter conectado sem se perder, sem se dissolver no meio de todo mundo? A resposta para isso não vem pronta, né? Ela é construída, dia após dia, na jornada de cada